Chegamos à 14ª rodada do Brasileirão e, consequentemente, do Cartola também. Esse é o momento que, se você estiver participando de ligas de primeiro turno, tem que começar a ficar um pouquinho mais ligado em qual posição que você tá na tua liga. Se já tem que começar a ir para o tudo ou nada, se dá para dar uma segurada, então tem que ficar esperto nisso. Essa rodada não tem unanimidade. Eu acho que é a rodada que mais vai ter escalação diferente. Então, sem inventar. Olha, eu vou fazer um time aqui e já vou falar. Na live de fechamento do mercado, a gente vai vender todo mundo e montar um time novo, tá? Hoje eu vou montar um time base ali, pra gente ter noção de como tá a rodada, mas a gente vai vender todo mundo e vai montar um time novo, porque eu gostei da ideia de montar um time com vocês. A rodada passada foi bem boa pra gente com relação à valorização. Eu não sei se vocês lembram, mas nosso time estava capenga ali de cartoletas e conseguimos quase 10 cartoletas de valorização na rodada passada. Foi muito bom. Aliás, eu fiz liga valendo o primeiro turno. Eu queria saber, abro uma valendo o segundo turno? As premiações estão bem boas. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem. Eu já vou começar a abrir vaga para a liga de segundo turno do Cartola. Vamos lá. Começando aqui pelos nossos goleiros. Bom, para começo de conversa, defesa não tem unanimidade. Sério, tá assim, ó, tá muito em aberto essa questão de SG. Ah, esse aqui é mais provável SG, esse aqui é mais provável. Sim, por exemplo, o Galo é provável um SG em cima do Corinthians, mas o Galo tá tomando um golzinho ou outro em casa. Então, assim, não tem nenhuma defesa que você fala, fecha essa que vai dar bom. Então, vai ter que, assim, vamos pensar peça por peça, em média básica, quem entrega independente de SG. Bora lá. Um goleiro barato que tem tudo para dar bom, porque eu gosto de dar sempre as opções baratas também para galera que precisa economizar na defesa para arregaçar no ataque. João Ricardo do Fortaleza. Ele custa muito barato, precisa de muito pouco para valorizar, tem uma média muito boa e pega um Atlético Paranaense que, assim, vai ter alguns desfalques. Não tem, por exemplo, o Vitor Roque, que é o que dá ali mais trabalho, se bem que o Canóbio também tá dando um trabalhinho. Mas não vai ter o Vitor Roque e o Atlético Paranaense, vamos falar o que é verdade, não tá preocupado com essa rodada do Brasileirão. O Atlético Paranaense está preocupado com o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, que vai precisar virar o jogo. Então, a probabilidade do Atlético Paranaense vir cheio de desfalques é muito grande. A gente vai ter que ficar de olho até ali a hora do mercado fechar com as notícias. Então, o João Ricardo passa a ser aí uma bela opção para a rodada. Baratinho também, eu gosto do Walter, embora o Bahia tá fazendo gol como visitante. Eu gosto do Cleiton, que o Bragantino tá conseguindo segurar alguns SGs. E o São Paulo fora de casa, vocês acreditam que ele é o segundo pior visitante? Eu fiquei assim, eu não tinha essa informação não. Quando eu comecei a fazer o levantamento, eu fiquei surpresa. Segundo pior visitante. Então, assim, o Cleiton, ele precisa de um pouquinho mais para valorizar, é verdade, mas também é boa opção. O Everson, muito mais pela fase do Corinthians do que o Everson em si, que dá umas chamadinhas de gol, né? E aí, se a gente for pensar nos mais caros, eu acho que tanto o Everton quanto o Matheus Cunha serão muito exigidos, assim, nesse jogo. Não é para SG, mas serão exigidos. Eu gosto do Rafael Cabral também, porque pega um Vasco em casa que é pior do que fora de casa. E aí não tem como não falar da melhor defesa do campeonato, Lucas Perry do Botafogo, só que pega um Grêmio fora de casa. Então também não é tanta garantia aí de SG não. Eu vou ficar aqui com o João Ricardo, que tem muitas características boas, tá? E aí, passando para nossa zaga, Nino, aqui eu sei, Flu vai jogar em casa e tal, parará, parará. O Nino por uma questão de valorização, tá? Se você tem aí uma quantidade de cartoletas que não vai interferir nas outras posições e nem nada, eu acho o Nino uma boa, porque o Inter deu uma encaixada e tá fazendo um golzinho ou outro, e o Fluminense tá tomando um golzinho ou outro. Então, assim, não garanto também esse SG do Fluminense.
Vitor Cuesta, bom, por uma questão de média, né? Não por uma questão de SG, é aquele cara que não depende do SG, mas assim, dos mais caros, eu acho que o mais viável é o Maurício Lemos. Maurício Lemos que, cara, é a fase do Corinthians, a gente já falou, não precisa, né, de tanto, mas também não precisa de pouquinho, mas olha aqui, ó, a média dele como mandante é muito, muito, muito boa, tá? Então, e essas aqui, ó, essas maiores pontuações é quando o Galo tá jogando como mandante. Então, assim, dentre os mais caros, eu acho que é o mais viável, tá? Pedro Henrique não, porque pega o Fortaleza, Arboleda joga fora de casa. Então, dos mais caros, eu acho que é o Maurício Lemos. Aí a gente vem para Tite, que tem uma bela média também, já não é um cara tão caro, que eu gosto bastante, como eu falei, o Fortaleza tem uma vantagem aí em cima do Atlético Paranaense. Joaquim, gente, Joaquim, esse jogo do Santos aqui vai ser tipo final de Copa do Mundo para Santos e Goiás, principalmente para Santos, né? Não vamos nem entrar nesse mérito, mas é um cara que também não precisa de tanto para valorizar e sai um pouquinho do óbvio, ele tem média básica, então assim, ó, a média como mandante dele não é ruim, mas a fase do Santos eu acho que tem outras peças melhores. Temos Gustavo Gomes, que também tá ótimo para valorizar. O Kahneman, que eu sei, ele recebe muito cartão amarelo, mas é um cara que dá para encarar também por uma questão de valorização aí. O Marlon do Cuiabá é uma opção barata que também tem uma média boa. Esse cara aqui, ó, pouca gente olha, quase nunca ninguém escala ele. O cara já tem 3 gols no campeonato. Olha, a média dele como visitante é bem alta. Então, é uma opção barata aí, só que, ó, cuidado, hein? Pode perder algumas cartoletinhas aí com ele. Adrielson tem média boa, Eduardo Santos eu acho uma excelente opção para rodada, Luan Patrick eu acho uma excelente opção para rodada, são opções baratas. Sendo assim, a gente vai com Luan Patrick e vamos de Gemerson. Eu sei, eu falei do Maurício Lemos, mas ele precisa de bem menos para valorizar, também a média é menor, mas assim, se conseguir o SG, já dá uma boa guinada aí nas cartoletas, tá? Laterais. Gosto muito do Sander para essa rodada, que já é um cara que a gente já indica, né, normalmente, mas jogando contra o Santos, que as laterais do Santos são 2 avenidas, tanto a direita quanto a esquerda, enfim, colocar adversários, né, que vão jogar contra o Santos nas laterais, sempre é uma boa pedida. O Sander, além dele ter média básica, vai jogar contra o Santos, então junta a fome com a vontade de comer. A média dele como visitante não é tão alta quanto a mandante, mas assim, é uma opção que eu gosto para essa rodada. Porém, entretanto, todavia, se eu tivesse que escolher dos mais caros, seria quem? Juninho Capixaba, que estará no meu time, que vale o investimento mesmo, precisando de bastante para valorizar. Carol, a gente já tá na 14ª rodada, você ainda tá falando de valorizar. Mas, gente, não tem como. A gente ainda tem muita rodada pela frente. Se a gente der cacetada agora e ficar perdendo cartoleta, na rodada que vem na outra, a gente não vai ter grana para escalar os jogadores que a gente quer. Então, tem sim que dar uma balanceada nisso. Então, ó, Juninho Capixaba já é um cara que eu vou deixar aqui no nosso time, tá? João Pedro, um cara que eu gosto. Piquerez, não pelo SG, mas o que ele produz de scout. Ele, ó, é um cara que dá algumas assistências, então eu também gosto. De Plácido é uma opção que eu gosto. Aderlan, dá para fazer uma duplinha ali com o Juninho Capixaba. Guilherme Arana, que foi mal na rodada passada, mas tentar aqui é muito grande. Wesley, uma opção que eu gosto. Hugo é um cara que é barato e que eu gosto bastante. Matheus Alexandre também pode dar muito bom, ele tá com uma média básica muito boa. Daqui para baixo, eu acho desnecessário. A gente vai aqui com Guilherme Arana, porque se ele consegue aí um SGzinho, já dá uma bela guinada nas nossas cartoletas. Essa rodada, eu tô entre Luiz Felipe Scolari e Pedro Caixinha. Eu vou no Scolari porque é um pouquinho mais barato e tem um mínimo para valorizar menor. Então já vou colocar, sobrou 82,11 para 6 posições, não é bastante. Talvez a gente tenha que mexer aí em uma posição ou outra. Falando dos nossos meias, vou falar o que é verdade. Rafael Veiga e Arrascaeta vão se enfrentar. Acho unanimidade? Não acho. Acho que os dois têm um baita potencial para ir bem, porque esse é um jogo que possivelmente vai sair gol dos dois lados.
mas talvez seja desnecessário, tá? Tipo assim, não sei, não precisa. Agora, 2 caras que eu gosto muito, Bitelo e Cristaldo. Não vai ser um jogo fácil, é contra o líder do campeonato, mas o Grêmio jogando em casa vai muito bem. Eduardo, um cara que eu gosto também. Olha, eu sempre falo do Matheus Fernandes, é verdade, mas ultimamente tenho gostado mais do Lucas Evangelista, tá? Ele tem produzido mais scouts e é um cara que custa mais barato. Então dá para compor aí o seu meio-campo. Tassiano, nunca ninguém olha para o Tassiano, mas o Tassiano tá sempre colocando ali uns pontinhos. Alternativa ao Arrascaeta tem o Gerson, que tá jogando muito bem. Já vai estar aqui. Lucas Evangelista no nosso meio-campo. Vou colocá-lo, tá? Outro que eu acho que é bem interessante é Zaratio. Vai ser um meio de campo barato dessa vez, tá? Não vai ser tão caro, não. E aí, a terceira peça, a gente pode pensar num Fernando Sobral, que eu acho interessante, num Zé Ricardo, que eu acho bem interessante, mas eu vou fechar este meio-campo com ele, com Bitelo, tá? Nosso meio-campo vai ser Zaratio, Bitelo e Lucas Evangelista. No nosso ataque, vamos lá, Chiquinho Soares, não preciso nem falar, né, da qualidade do cara. Cano, talvez, não é nada garantindo. Bruno Rodrigues é uma opção que eu gosto muito. Eduardo Sacha é uma opção que eu gosto muito. Pedro, Arthur, quem mais? Paulinho, essa rodada sem Hulk, ele passa a ser ali a referência do time, pode dar muito bom. Se você não quiser o Paulinho, tem o Pavon. Ainda prefiro o Paulinho, tá? Vitinho, uma opção aí, né, ao Sacha. Thiago Galhardo, uma apostinha aí mais ousada. Então, aqui eu acho já desnecessário, tá? É muita aposta daqui pra baixo aqui, ó. Pra que você vai colocar um Marinho, por exemplo? Sabe nem se o cara vai jogar. Então, aqui, no nosso ataque, eu vou de Paulinho. Eu vou de Sacha e de Bruno Rodrigues. Bem diferente aí esse ataque, né? Tipo, daquilo que a gente costuma colocar sempre dos medalhões. E ó, ainda sobrou 17,66. Então, dá muito para colocar um goleiro melhor, um lateral melhor. A gente vai discutir isso na nossa live de fechamento de mercado. Por enquanto, nosso time ficou assim e eu vou colocar Eduardo Sacha de capitão. Olha que loucura, Brasil. Que time barato que ficou para essa rodada. Sobrou muita cartoleta, dá para mexer em bastante coisa ainda. E aí a gente mexe nisso na live de fechamento de mercado que eu coloco lá nas minhas redes sociais, que tá aqui em cima, ó. É só seguir, tá aqui em cima, eu coloco lá onde vai ser, que hora vai ser, enfim, nosso bate horário, bate local, tá bom? Fechado? Um beijo, bora mitar.